A estrutura e organização do Ministério Público no Brasil, MPU e MPE. O Ministério Público é uma instituição fundamental no sistema de justiça brasileiro, sendo responsável pela defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Organizado de forma autônoma e independente, tanto em nível federal quanto estadual, ele desempenha funções essenciais para a proteção de direitos e a fiscalização da lei. A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seus artigos, as bases dessa organização, incluindo os diferentes ramos do Ministério Público da União, MPU, e o Ministério Público dos Estados, MPE. O Ministério Público da União, MPU, é dividido em 4 ramos, cada um com atribuições específicas. O primeiro e mais conhecido é o Ministério Público Federal, MPF, que atua perante a Justiça Federal e a Justiça Eleitoral. O MPF tem a função de representar a União em questões que envolvam direitos federais e de promover a fiscalização de leis em todo o território nacional. Um exemplo clássico de atuação do MPF é nos casos que envolvem crimes contra a ordem econômica, fraudes financeiras e questões de direitos humanos. O segundo ramo do MPU é o Ministério Público do Trabalho, MPT, cuja atuação se concentra na Justiça do Trabalho. O MPT tem a responsabilidade de defender os direitos dos trabalhadores, especialmente em situações que envolvem abusos cometidos por empregadores, questões de segurança no trabalho e proteção contra a discriminação no ambiente laboral. Assim, o MPT exerce um papel fundamental na preservação dos direitos trabalhistas, promovendo ações civis públicas e fiscalizando o cumprimento da legislação trabalhista. O terceiro ramo do MPU é o Ministério Público Militar, MPM, que atua perante a Justiça Militar da União. Sua função é fiscalizar a aplicação da lei entre os membros das Forças Armadas, garantindo que crimes militares, como insubordinação ou atos de corrupção, sejam devidamente julgados e punidos. O MPM é um órgão especializado que atua em questões muito específicas, relacionadas ao ambiente militar, mas que desempenha um papel crucial para a manutenção da disciplina e da ordem nas Forças Armadas. Por fim, temos o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, MPDFT, que tem atuação perante a Justiça do Distrito Federal e Territórios. Apesar de seu foco geográfico limitado ao Distrito Federal, o MPDFT desempenha as mesmas funções essenciais à Justiça que seus equivalentes estaduais e federais, promovendo a defesa de direitos individuais e coletivos, especialmente em temas relacionados à administração pública local e questões civis e criminais. Além do MPU, temos o Ministério Público dos Estados, MPE, que atua nas esferas estaduais e é composto por procuradores e promotores de justiça. No âmbito estadual, o MPE é responsável por atuar perante a Justiça Estadual, em questões que não envolvem diretamente a União ou os interesses federais. Isso significa que, na maioria dos casos que afetam diretamente os cidadãos, como crimes comuns, direito de família e defesa do meio ambiente, é o Ministério Público Estadual que desempenha o papel mais visível e atuante. Cada Ministério Público Estadual é liderado por um Procurador-Geral de Justiça, PGJ, que tem o papel de chefiar a instituição em seu respectivo estado. Abaixo do PGJ, temos os Procuradores de Justiça, que atuam principalmente perante os tribunais de justiça estaduais, e os Promotores de Justiça, que são responsáveis por atuar nas comarcas, junto aos juízes de direito. Essa estrutura permite uma atuação descentralizada, mas coordenada, em todo o território estadual. Vale ressaltar que, embora o Ministério Público Estadual tenha autonomia para atuar em questões locais, em muitos casos ele age em cooperação com o Ministério Público Federal. Isso ocorre, por exemplo, quando questões estaduais tocam em interesses federais ou envolvem a necessidade de atuação conjunta em temas como direitos humanos ou combate à corrupção. Essa integração entre os diversos ramos do Ministério Público é fundamental para a eficiência e efetividade de sua atuação. A escolha do chefe do MPU, o Procurador-Geral da República, PGR, é feita pelo Presidente da República, mas a nomeação depende da aprovação pelo Senado Federal, em um processo que visa garantir a independência e o compromisso com o interesse público. O PGR tem um papel de liderança tanto administrativa quanto funcional sobre os 4 ramos do MPU e é responsável por representar o Ministério Público junto aos tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal, STF. Nos estados, a escolha do Procurador-Geral de Justiça também segue um processo democrático, sendo feita por meio de uma lista tríplice escolhida pelos membros do Ministério Público Estadual. O nome indicado é, então, submetido ao governador do estado para nomeação final. Esse processo visa assegurar que a chefia do Ministério Público Estadual seja exercida por alguém com legitimidade interna, reforçando a independência da instituição em relação aos demais poderes.
Embora os ramos do Ministério Público da União sejam distintos e especializados, sua atuação é complementar e muitas vezes convergente. Em um país com as dimensões e a diversidade do Brasil, essa estrutura é essencial para que o Ministério Público possa cumprir sua missão de maneira eficiente, garantindo a fiscalização da lei em todas as esferas de poder. Um exemplo concreto dessa atuação coordenada pode ser visto nas eleições. Embora a responsabilidade principal de fiscalização eleitoral seja do Ministério Público Federal, em muitas comarcas do interior do Brasil, é o promotor de justiça estadual que atua nas eleições, em nome do Ministério Público Federal. Essa colaboração é uma característica importante da atuação do Ministério Público, garantindo que suas funções sejam realizadas mesmo em locais onde não há representação direta do MPF. Essa estrutura complexa e articulada do Ministério Público no Brasil reflete a importância dessa instituição para a manutenção do Estado de Direito. Com diferentes ramos atuando em diversas áreas da justiça, o Ministério Público consegue abarcar uma vasta gama de funções, desde a defesa dos direitos individuais e coletivos até a promoção de ações que garantem a aplicação correta da legislação em todas as esferas de poder. O Ministério Público, seja no âmbito federal ou estadual, continua a desempenhar um papel indispensável para a preservação da justiça e da legalidade no Brasil. Ao garantir que suas funções sejam realizadas de forma independente e autônoma, a Constituição Federal de 1988 fortalece essa instituição como um dos pilares da democracia brasileira. Muito obrigada por assistir ao nosso vídeo. Sua presença e apoio são fundamentais para o nosso trabalho. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!